O tempo é uma ilusão, mas será que podemos manipulá-lo? Essa frase, dita por Albert Einstein, levanta uma das questões mais fascinantes da ciência e da imaginação humana. Será que é possível viajar no tempo? Antes de responder, pense nisso. E se você pudesse voltar ao passado para corrigir um erro, ou dar um salto para o futuro e descobrir o que está por vir? Prepare-se, porque hoje vamos explorar as teorias mais incríveis, os maiores desafios e as possibilidades reais de viajarmos no tempo. O que exatamente é o tempo? É uma pergunta simples, mas a resposta está longe de ser trivial. Para muitos, o tempo é apenas um fluxo constante, algo que passa sem que possamos interferir, marcado pelas horas do relógio ou pelos dias no calendário. Porém, para a ciência, o tempo é muito mais complexo. Ele não é uma constante universal, mas, sim, uma dimensão flexível que pode ser alterada dependendo de como interagimos com ela. Para entender a possibilidade de viajar no tempo, precisamos primeiro mergulhar na sua natureza e no funcionamento do universo. A chave para decifrar o mistério do tempo está na teoria da relatividade de Albert Einstein. Segundo Einstein, o tempo não é uma entidade isolada, mas parte de um tecido chamado espaço-tempo, que une as três dimensões do espaço com a quarta dimensão, o tempo. Esse tecido pode ser curvado e distorcido pela presença de massa e energia. Objetos com grande massa, como planetas, estrelas e buracos negros, criam dobras no espaço-tempo, afetando a maneira como o tempo é percebido. Esse fenômeno é conhecido como dilatação temporal. Um exemplo prático: quanto mais próximo você estiver de um objeto muito massivo, como um buraco negro, mais devagar o tempo passará para você em comparação com alguém que esteja mais longe. Esse efeito já foi comprovado por experimentos na Terra. Relógios atômicos, os mais precisos do mundo, foram levados para altitudes diferentes, como topos de montanhas e o nível do mar, e mostraram pequenas, mas reais, diferenças no tempo registrado. Além disso, a velocidade também desempenha um papel fundamental no comportamento do tempo. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você em relação a alguém parado. Esse conceito, conhecido como dilatação temporal, devido à velocidade, foi demonstrado em experimentos com partículas subatômicas chamadas muons. Essas partículas, criadas na atmosfera terrestre, têm uma vida útil extremamente curta. No entanto, quando viajam a velocidades próximas à da luz, seus relógios internos desaceleram, permitindo que percorram distâncias maiores antes de se desintegrarem. Outro exemplo fascinante vem de astronautas. A bordo da Estação Espacial Internacional, onde eles estão em órbita e viajando a cerca de 28.000 km/h, os astronautas experimentam o tempo de forma ligeiramente mais lenta do que as pessoas na Terra. Quando voltam, o efeito acumulado é minúsculo, apenas alguns milissegundos. Mas é uma evidência clara de que o tempo não é fixo. Essas descobertas nos mostram que o tempo é uma dimensão dinâmica, moldada por forças como a gravidade e a velocidade. Mas o que isso significa para a possibilidade de viajar no tempo? Em teoria, se pudermos manipular o espaço-tempo, dobrá-lo ou criar atalhos como buracos de minhoca, poderíamos navegar por ele de maneiras que desafiam nossa percepção tradicional. O próprio conceito de passado, presente e futuro é relativo. Em nosso dia a dia, vivemos como se o tempo fosse uma linha reta, do passado, passando pelo presente até o futuro. No entanto, para a física, todos esses momentos podem existir, simultaneamente, dependendo do observador. Isso significa que, em certas condições, o futuro já existe e o passado pode não estar tão distante quanto imaginamos. Apesar dessas descobertas incríveis, ainda há muitos mistérios sobre o tempo. Por exemplo, por que o tempo parece fluir em uma direção, do passado para o futuro? Esse fenômeno, conhecido como a seta do tempo, está relacionado ao aumento da entropia, ou desordem, no universo. Segundo a segunda lei da termodinâmica, a entropia sempre tende a aumentar. E isso cria a sensação de que o tempo está caminhando para frente.
O tempo não é apenas uma abstração. Ele está intimamente ligado à maneira como o universo funciona. Ao entendê-lo melhor, estamos abrindo portas não só para responder perguntas fundamentais sobre a natureza da realidade, mas também para imaginar possibilidades incríveis, como viagens no tempo. Einstein nos mostrou que o tempo é mais maleável do que pensávamos, e a ciência moderna está apenas começando a explorar suas complexidades. Se o tempo é uma dimensão que podemos moldar, talvez viajar por ele seja uma questão de compreender e controlar as forças que governam nosso universo. Viajar no tempo é uma ideia fascinante que desafia tanto a lógica quanto as leis conhecidas da física. Embora pareça algo reservado à ficção científica, algumas teorias da física sugerem que, em teoria, viajar no tempo poderia ser possível. Antes de mergulharmos nos desafios dessa ideia, vamos explorar as principais abordagens científicas para entender como isso funcionaria. A primeira possibilidade está baseada na dilatação temporal, um fenômeno comprovado pela teoria da relatividade de Einstein. Conforme já mencionado, viajar a velocidades próximas à da luz pode fazer com que o tempo passe mais devagar para o viajante em relação a quem está parado. Isso significa que alguém em uma nave extremamente veloz poderia experimentar horas, enquanto décadas se passam na Terra. Essa é, até agora, a forma mais plausível de viajar para o futuro. Já vimos indícios disso em experimentos com partículas subatômicas e até com astronautas em órbita. Mas e quanto a voltar no tempo? Aqui entra a ideia dos buracos de minhoca, também conhecidos como pontes de Einstein-Rosen. Esses são atalhos teóricos que conectariam dois pontos diferentes do espaço-tempo. Pense neles como túneis que permitem atravessar o espaço-tempo mais rapidamente do que a luz poderia viajar. Em teoria, um buraco de minhoca poderia ligar o presente a um ponto no passado ou no futuro. No entanto, essas estruturas seriam incrivelmente instáveis. Mesmo que pudéssemos criá-las, a energia necessária para mantê-las abertas seria colossal, talvez algo além do que nossa tecnologia pode alcançar. Outra teoria fascinante é a dos loops temporais ou curvas fechadas no espaço-tempo. Esses conceitos sugerem que certas regiões do espaço-tempo poderiam se curvar de maneira a permitir que você voltasse ao ponto de partida no tempo, criando um ciclo temporal. No entanto, isso traz implicações complexas, como os famosos paradoxos temporais. Um dos paradoxos mais conhecidos é o paradoxo do avô. Se você voltasse no tempo e impedisse o encontro dos seus avós, você nunca nasceria. Isso levanta uma questão importante. O passado pode ser alterado? Alguns físicos, como Kip Thorne, sugerem que o universo pode ter mecanismos naturais que evitam essas inconsistências. Ou seja, mesmo que você volte no tempo, seria impossível mudar eventos cruciais porque o próprio universo garantiria que a história permaneça consistente. Por fim, há teorias baseadas na mecânica quântica, como a dos universos paralelos. Essa ideia propõe que, ao viajar no tempo e alterar o passado, você não afetaria sua linha do tempo original, mas criaria uma nova realidade paralela. Nesse cenário, cada escolha ou evento cria um novo universo, permitindo que múltiplas linhas temporais coexistam. Embora fascinante, essa teoria ainda está longe de ser comprovada. Essas ideias mostram que, embora a viagem no tempo esteja longe de ser uma realidade prática, ela é ao menos uma possibilidade teórica. Contudo, como veremos a seguir, o caminho para torná-la realidade está repleto de desafios e implicações profundas. Mesmo que a ciência encontre maneiras de tornar a viagem no tempo viável, os desafios práticos e as implicações éticas, filosóficas e sociais seriam imensos. Primeiro, há o problema técnico. Manipular o espaço-tempo em escala suficiente para permitir viagens no tempo exigiria quantidades inimagináveis de energia. Por exemplo, manter um buraco de minhoca aberto requereria algo como a energia negativa, um conceito teórico que ainda não sabemos como criar ou controlar. Além disso, existe o problema da estabilidade.
As teorias sugerem que até mesmo pequenas perturbações, como partículas entrando em um buraco de minhoca, poderiam causar sua destruição instantânea. Isso torna a ideia de uma máquina do tempo funcional extremamente remota com a tecnologia atual. Os paradoxos temporais também são um enorme desafio. Como lidar com as contradições lógicas que surgem ao interferir no passado? Embora teorias como a dos universos paralelos possam oferecer uma solução, elas levantam novas questões. Se criamos uma nova linha do tempo, o que acontece com a original? E o que isso significa para nossa identidade e nossas escolhas? Outro ponto crucial é o impacto ético e social. Imagine que apenas um pequeno grupo de pessoas tenha acesso à tecnologia de viagem no tempo. Quem decide quem pode usá-la e com que propósito? Alterar o passado para corrigir erros históricos ou pessoais poderia criar desigualdades ainda maiores ou levar a consequências imprevisíveis. Além disso, há o risco de caos temporal. Mudanças no passado poderiam afetar eventos em cadeia, criando um efeito dominó de proporções catastróficas. Por exemplo, alterar um evento aparentemente insignificante, como a localização de uma pedra, poderia mudar completamente a trajetória de eventos históricos. Isso levanta a questão: até que ponto temos o direito de interferir no curso do tempo? Do ponto de vista filosófico, a viagem no tempo também desafia nossa compreensão de livre-arbítrio e destino. Se o tempo pode ser manipulado, isso significa que nosso futuro já está escrito? Ou somos apenas peças em um tabuleiro maior, incapazes de escapar de um destino predeterminado? Essas perguntas vão além da ciência e tocam no cerne do que significa ser humano. Por fim, há o impacto psicológico. Como as pessoas lidariam com a possibilidade de visitar o passado ou o futuro? Descobrir que o futuro está predeterminado ou que não podemos mudar o passado pode ter profundas implicações emocionais. E se pudermos alterar o passado, como lidaremos com o peso das consequências de nossas ações? A viagem no tempo é um conceito que, embora fascinante, levanta questões que vão muito além da física. Ela nos obriga a refletir sobre quem somos, como vivemos e até onde estamos dispostos a ir para desafiar as leis do universo. Enquanto a ciência continua a explorar as possibilidades, cabe a nós considerar os desafios e responsabilidades que essa descoberta poderia trazer. O conceito de viajar no tempo é tão cativante porque nos conecta a desejos profundos. Corrigir erros, revisitar momentos preciosos ou explorar os mistérios do futuro. Mas ao longo dessa jornada, percebemos que o tempo é muito mais do que um fluxo linear. Ele é uma dimensão maleável, cheia de enigmas que a ciência ainda luta para desvendar. Como disse Albert Einstein, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Essa frase nos lembra que o tempo, em sua essência, pode ser mais flexível e multifacetado do que nossa percepção cotidiana nos permite imaginar. Porém, mesmo que a tecnologia um dia torne possível manipular essa dimensão, as implicações éticas e filosóficas continuarão nos desafiando. A viagem no tempo não seria apenas uma conquista científica, mas também um espelho que nos obriga a refletir sobre nossas escolhas, responsabilidades e a própria natureza da existência. Enquanto o universo guarda seus segredos sobre o tempo, uma coisa é certa: ao explorarmos essas ideias, também exploramos o que significa ser humano. Será que estamos prontos para lidar com o poder de moldar o tempo? Ou seria mais sábio aprender a viver plenamente no presente, sem a obsessão de alterar o que já foi ou antecipar o que ainda virá? Agora queremos saber a sua opinião. O que você faria se pudesse viajar no tempo? Voltaria ao passado para corrigir algo ou iria para o futuro explorar o desconhecido? Deixe sua resposta nos comentários. E mais, você acha que o ser humano está preparado para lidar com o impacto dessa descoberta? Se você gosta de explorar os mistérios do universo e as questões mais intrigantes da ciência, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Vamos juntos desvendar os segredos do cosmos
e discutir as questões mais fascinantes da existência humana. Te vejo no próximo vídeo.